Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida e sobre a vida de toda a sua família. É com imensa alegria que estamos aqui mais uma vez no canal Palavras de Vida para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. O tema da mensagem de hoje é: não basta seguir, é preciso servir. Quando Deus me deu este tema, me veio uma pergunta: o que eu tenho feito para servir ou de que forma eu tenho servido? Às vezes nós fazemos tantas coisas no mundo, mas nós buscamos tantas coisas para atender, os nossos interesses. E essa pergunta, então, me incomodou, porque o tempo vai passando e, de repente, nós não fazemos as coisas que nós devíamos fazer para servir as pessoas. Nós gostamos muito, na verdade, de sermos servidos. É tão bom, quando alguém nos serve. Eu já tive algumas oportunidades de ir em uma churrascaria, por exemplo, e quando a gente chega na churrascaria, a gente está querendo que as pessoas nos sirvam, e que nos sirva assim, de uma forma boa, constante, e não com uma demora lá para passar com os espetos de carne. E até aprendi uma coisa, talvez a regra não dá certo em todos os lugares, mas alguém me disse um dia: olha, se você quer ser servido com as melhores carnes, fique sempre ali mais próximo de onde saem os garçons, com os espetos de carne, porque ele vem com a carne já assada ali, e os primeiros pedaços ele vai tirar ali para quem está mais perto, e depois ele vai caminhando, até chegar no fundo, e as outras pessoas vão ficar mais com o meio da carne, que muitas vezes não está bem assada. Às vezes, isso não dá certo, mas nós procuramos sempre assim, um bom lugar para que a gente pudesse ser bem servido. Então, é o desejo das pessoas, o interesse de ser bem servidos em todos os lugares onde as pessoas vão. Mas a mensagem de hoje, ela não vai tratar de como as pessoas devem nos servir, mas de como nós devemos servir as pessoas, e que isso é muito importante fazermos. E Deus colocou no meu coração um texto que está registrado em Marcos, no capítulo 10, e ali então vai contar a história de um grupo de discípulos, onde uns se destacavam dos outros, e também de alguns que estavam com interesses particulares. Então, o texto em Marcos, capítulo 10, verso 32, vai dizer o seguinte: eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que seguiam estavam com medo. Novamente, ele chamou à parte os 12 e lhes disse o que haveria de lhe acontecer. Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois ele ressuscitará. Nisso Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam: permite que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhes Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo ou ser batizados com o batismo com que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo com que eu estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário,
quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Pois bem, esse texto registrado por Marcos, eu vou falar um pouco sobre o contexto. Jesus havia saído da Galileia, indo a Cafarnaum, ficou ali por um tempo, e depois Jesus chega até a Judéia, de onde ele sai com destino a Jerusalém. Nesta caminhada, Jesus ensina sobre o maior no reino dos céus. Ele fala também sobre os escândalos, sobre divórcio, e foi neste percurso que Jesus abençoou as crianças e também teve um encontro com aquele moço rico, conhecido também como mancebo de qualidade. Então, voltando ao texto, nós vemos que Jesus estava caminhando à frente e seus discípulos o seguiam. E eu vou destacar alguns pontos importantes nesta passagem bíblica que espero ser bênção para a sua vida, como foi bênção também para a minha vida. Daí o primeiro ponto que eu quero destacar é que se somos discípulos, precisamos seguir a Jesus com espírito de admiração. Se somos discípulos, precisamos seguir a Jesus com espírito de admiração. Marcos capítulo 10, verso 32, ele relata nesta caminhada 2 grupos de pessoas que seguiam a Jesus. Aquele grupo das pessoas que admiravam e o outro grupo daqueles que estavam com medo. E será porque um grupo estava com medo? No caminho, Jesus falou sobre alguns assuntos, como escândalos. Ele estava dizendo que aquele que fizesse tropeçar um daqueles pequeninos era melhor que amarrasse uma pedra de moinho ao pescoço e essa pessoa fosse lançada ao mar. Mas não apenas isso, falando sobre escândalos, Jesus diz assim, olha, se a sua mão te escandalizar, corte, lance fora, porque é melhor você entrar no reino de Deus ou nos céus aleijado do que tendo as 2 mãos serem lançado no fogo do inferno. Ele fala, se o seu pé te escandalizar, corta e lança fora, porque é melhor você entrar no céu coxo do que tendo os 2 pés você ser lançado no fogo do inferno. E por último, Jesus fala também sobre o olho. Ele diz, se o teu olho te escandalizar, arranque o teu olho, lance fora, porque é melhor você entrar nos céus apenas com um olho do que tendo os 2 ser lançado no inferno. E quando Jesus fala de ser lançado no inferno, ele alerta sobre um outro problema, que é onde o fogo não se apaga. Ele até fala que é onde o seu bicho não morre e o fogo não se apaga. Então, isso levou algumas pessoas a ficarem atemorizadas com a fala de Jesus. Mas não foi só isso. Quando Jesus, um pouco adiante, trata do divórcio, os fariseus vão até Jesus e perguntam se era lícito dar carta de divórcio à mulher. Daí a resposta de Jesus foi que não, que aquele que Deus juntou, que não separe o homem. Daí divorciar, também eles tinham uma prática lá no passado que divorciavam por coisas tão banais, coisas tão insignificantes. Daí Jesus, então, faz um alerta aos seus discípulos, aquela multidão, aquelas pessoas que seguiam a ele. Ele diz, olha, aquele homem que divorciar, daí ele casar com a mulher, ele comete adultério. E a mulher também que divorciar do seu marido e casar com outro homem comete adultério. E como o adultério fazia parte de um dos mandamentos lá do Decálogo, não adulterarás, isso foi uma resposta que soou de uma forma que tocou no coração daquelas pessoas que queriam de fato seguir a Deus. Então algumas pessoas estavam com medo porque eles sabiam que eles não seguindo os mandamentos, eles não receberiam as bênçãos que Deus havia prometido a cada um deles. Um pouco depois, então, como eu já disse, Jesus encontra aquele moço rico e ele faz uma pergunta tão interessante, mestre, ou bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus leva ele a refletir sobre os mandamentos. Jesus diz, tu sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho, não furtarás, não defraudarás, honra teu pai e a tua mãe. Daí aquele jovem, ele responde,
Eu tenho observado isso desde a minha mocidade. Mas Jesus diz, olha, então se você quer ser perfeito, né, venda os seus bens, distribua aos pobres, vem, siga-me, e será grande o vosso galardão lá nos céus. Então, as pessoas, elas estavam, algumas, admiradas com estes ensinos de Jesus, mas algumas estavam com medo, porque eles não queriam abrir mão daquilo que eles queriam fazer, né, e eles viram que Jesus estava, então, mostrando, né, o que poderia acontecer se eles não mudassem de vida, de forma de agir, né, em relação àquilo que Deus havia determinado nas Sagradas Escrituras. Eles estavam com medo da condenação, né, e eles, então, vendo esta fala de Jesus, eles estavam ali um tanto divididos, né, se de fato eles deveriam continuar seguindo a Jesus ou não. Mas havia ali então um grupo de pessoas admirados com o ensino de Jesus e eles queriam de fato, né, aquilo que Jesus estava propondo. Mas este admirado, né, eu fui dar uma olhada na palavra grega, no original, quando foi traduzido para português, né, e a palavra é tambel, né, e no grego esta palavra significa surpreso, espantado. Então, na tradução foi feita como admirado, mas nós vemos que havia ali um grupo de pessoas que estavam espantadas, né, estavam surpresas com aquilo que Jesus estava dizendo sobre esses assuntos. Nós precisamos, de fato, prestar atenção nas coisas que Jesus diz, e nós precisamos fazer parte daqueles que seguem a Jesus com admiração, né, dando importância às coisas que Jesus ensina, né, e não só por isso, por quem Jesus é, pelo que ele representa para cada um de nós, e não seguir Jesus pensando em nós mesmos, porque muitas pessoas talvez estavam seguindo Jesus para que elas fossem curadas, né, para que elas recebessem algum benefício de Jesus, e Jesus estava indo na contramão daqueles que estavam querendo levar vantagem terrena, né, através do que Jesus estava fazendo neste mundo. Nós até vemos, né, alguns movimentos religiosos onde eles lançam um convite para adorarem a Deus ou para servirem a Deus naquele lugar, para que a pessoa melhore de vida financeira, de condição, trocar um carro mais velho por um mais novo, né, comprar mais bens, né, como se a vida dele fosse apenas aqui neste mundo, que o céu fosse neste mundo. E Jesus está na contramão desse tipo de pregação. Ele está dizendo, olha, tire das coisas que você tem, abre mão das coisas que você tem, para você ajudar os necessitados, e vem, siga-me, será grande o vosso galardão lá no céu. Então, talvez por este motivo, muitas pessoas não quiseram seguir a Jesus. Como, por exemplo, aquele jovem rico que queria saber o que devia fazer para herdar a vida eterna. O segundo ponto que eu quero destacar é que, se somos discípulos, precisamos seguir a Jesus, ouvir e entender o que ele fala. Veja que os discípulos não estavam entendendo. Nós estamos trabalhando no capítulo 10 de Marcos, a partir do verso 32, e Jesus está falando ali algumas coisas importantes do que iria acontecer com ele. Mas no capítulo 9, no verso 31 de Marcos, né, Jesus ele estava tendo a mesma fala com seus discípulos e eles não estavam entendendo. O texto lá em Marcos 9, 31 vai dizer que o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Jesus estava dizendo isso. Eles o matarão e 3 dias depois ele ressuscitará. E o texto diz no verso 32, mas eles não entendiam o que ele queria dizer e tinham receio de perguntar. Eles não entenderam essa fala de Jesus quando ele ainda estava na Galileia, né, e mesmo ele percorrendo um longo caminho, passa por Cafarnaum, depois chega até a Judéia, né, da Judéia ele está indo para Jerusalém, e ele repete o mesmo discurso lá no capítulo 10, no verso 32, onde o texto vai dizer, novamente ele chamou à parte os 12 e lhe disse o que haveria de lhe acontecer. E Jesus estava dizendo, estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. E Jesus acrescenta, eles o condenarão à morte, o entregarão aos gentios, que zombarão dele, que cuspirão nele, que o açoitarão e o matarão. E 3 dias depois
ele ressuscitará. Então, eles não entendem, eles não estavam com a cabeça voltada para aquilo que Jesus estava ministrando. Parece que a cabeça deles estava em outro lugar, como tem um ditado brasileiro, talvez a cabeça deles estava no mundo da lua. Mas, tanto no capítulo 9 quanto no capítulo 10, demonstra que eles estavam, então, pensando em si mesmos, buscando poder, em ser o maior, em dominar um sobre o outro, e eles não têm sensibilidade àquilo que está para acontecer com Jesus, que Jesus está dizendo a eles. E é sobre isso que quero destacar no terceiro ponto desta mensagem. Mas antes eu quero dizer que quem não entende o que Jesus diz não progride espiritualmente, não produz, a pessoa se torna improdutivo. Eu me lembro da parábola do semeador, e eu vou citar aqui rapidamente, que Jesus, o semeador, saiu a semear e lançou a semente e alguma parte caiu na beira da estrada, vieram as aves dos céus e comeram, e esta semente nunca produziram nada, nem nasceram. Outra caíram no meio dos pedregais, e estas sementes, então, brotaram, mas a raiz da planta não se aprofundou por causa das pedras. E logo veio o calor do dia, e Jesus está mostrando isso assim como os problemas, as tribulações, as tempestades que acontecem na vida das pessoas. E aquela semente, então, aquela plantinha, ela murchou e ela deixou de ser produtiva, ela desapareceu. Jesus fala de um terceiro grupo de sementes que caiu, então, no meio dos espinhos, até que a planta brotou e tentou crescer, mas ali ele fala que as preocupações do mundo, os afazeres, sufocaram esta semente e ela se tornaram improdutiva. E por último, Jesus diz, mas a boa semente caiu também na boa terra, e esta produziu 30, 60 e 100 por um. E aí Jesus conclui dizendo o seguinte, nesta semente que produziu muito na boa terra, esta boa terra é aqueles que ouvem e compreendem as minhas palavras. Então, quando nós ouvimos a palavra de Jesus, nós precisamos compreender para que nós possamos ser produtivos neste mundo. Em terceiro lugar, eu quero destacar que se somos discípulos, devemos nos sensibilizar com o que Jesus fala. E às vezes as pessoas não se sensibilizam com os problemas alheios. A pessoa fala de uma coisa e ela não está nem aí. Daí Jesus, ele estava falando de um assunto tão sério, mas os discípulos não estavam sensibilizados com aquilo que Jesus estava dizendo. Como eu já disse anteriormente, eles estavam pensando em coisas deles, interesses deles e não de Jesus. E os nossos interesses, às vezes, nos tira de uma condição de nos sensibilizarmos com aquilo que Jesus está dizendo. Então, diante da fala de Jesus, porque Jesus estava dizendo, olha, eu vou para Jerusalém, eu vou ser preso, as pessoas vão me espancar, eles vão fazer todo tipo de atrocidade. Jesus queria adiantar algumas coisas que eles fariam com ele, ali depois de preso e até a crucificação. E diante, então, desta fala de Jesus, de que ele iria enfrentar neste grande problema que estava à frente, então o Tiago e João chegam e dizem, mestre, eu quero te pedir uma coisa, eu quero que o senhor permita que um sente à direita, o outro à esquerda, eu à direita, o outro à esquerda sua. E eu me lembro que isso daí parece algumas situações que eu já presenciei em velórios. A gente está em velório, vai lá para levar uma palavra de consolo, de conforto à família, ali aquelas pessoas que estão presentes, e já ouvi algumas vezes, presenciei pessoas já tentando repartir aquilo que a pessoa deixou, herança. Falar, nós estamos aqui já reunidos em família, então vamos ver, você fica com isso, você fica com aquela outra coisa, e às vezes não são nem bens de valores tão altos, até mesmo os eletrodomésticos, eu levo um micro-ondas, você fica com fogão, melhor você ficar com a geladeira. Então as pessoas já estão querendo repartir as heranças ali naquele momento de dor. Ainda pior do que isso, alguns que já começam a repartir antes da pessoa morrer. A pessoa está na UTI, e eles já começam a tratar, então, daquilo que vão ficar quando a pessoa partir. Os discípulos estavam ali muito parecidos nesta situação, porque Jesus está dizendo, olha, eu vou ser preso, vou ser espancado,
né, vou ser injuriado, as pessoas iam cuspir em Jesus, né, e tudo aquilo que nós já sabemos que fizeram com Jesus. E esses discípulos, então, querendo um lugar especial lá no céu. Com este espírito, nós não podemos receber as bênçãos de Deus e nós vamos tornar-nos improdutivos neste mundo quando nós olhamos para nós mesmos e somos egoístas e não pensamos em uma missão que Deus nos deu a fazer neste mundo, que não é ser servido, mas é servir as pessoas. E é neste ponto que eu quero terminar a mensagem de hoje. E é o quarto ponto. Então, o quarto ponto diz o seguinte: se somos discípulos, estamos no mundo para servirmos e não para sermos servidos. É o que eu quero destacar para vocês. Se somos discípulos, estamos no mundo para servirmos e não para sermos servidos. Quando os outros 10 ouviram estas coisas que o Tiago e o João haviam dito para Jesus, de arrumar um lugar especial para eles lá ao lado de Jesus, Jesus pega e chama, então, agora todos, e Jesus diz para eles: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Então, Jesus está dizendo: olha, essa questão aí de vocês quererem dominar, de querer ser o melhor, de ser o maior, de querer estar por cima, isso daí é coisa de pessoas do mundo, de pessoas que não tomaram uma decisão de serem meus discípulos. Eles ainda não passaram por um processo de conversão. Com vocês não pode ser desta forma. Vocês devem ser servos. Se vocês querem, então, ser importante, vocês vão alcançar esse destaque sendo servo. Porque para Deus, as pessoas importantes são aquelas que servem e não aquelas que são servidas. Eu me lembro um dia quando nós estávamos voltando da igreja, eu com minha família, passamos em um lugar para comer uma refeição, onde servia uma bisteca assada, ali com uma porção de mandioca, uma coisa muito gostosa. E nós sentamos, então, ali em um banco, em uma mesa grande, ali perto de onde se preparava esta bisteca assada. E ali o dono daquele restaurante, ele fez um cercado de vidro para que a pessoa que trabalhasse lá dentro ficasse ali bem próximo do local ou da chapa com o fogo aceso, mas que aquele calor e a fumaça não saísse para atingir ali os seus clientes. Mas eu sentei bem perto e eu fiquei observando. Então, aquele homem que preparava a bisteca, ele batia essa bisteca na chapa tão quente, subia fogo, e aquele estava calor. Eu fiquei imaginando que lá dentro devia ter uns 60 graus, e ele sofrendo, e eu ali esperando, tomando um refrigerante gelado, esperando chegar aquela carne com uma porção de mandioca para que eu pudesse comer. E aquilo me incomodou, porque eu pensei: eu podia então ir lá fazer aquela bisteca lá naquele calor e servir a família, por que essa pessoa tem que fazer isso para me servir? Eu, então, fui tocado ali no coração de que as coisas não deveriam ser daquela maneira. Ele precisava do trabalho, estava defendendo ali o seu trabalho para ganhar o seu sustento, mas estava numa condição que não era uma condição boa, e eu acho que nem correta, de trabalhar num lugar tão quente para servir uma comida especial ou aquela bisteca especial para a gente. Mas eu confesso para vocês que aquilo fez tão mal, mas eu continuei ali esperando. Eu não entrei lá, e até mesmo porque eles não iriam deixar eu fazer isso, mas para ver que muitas vezes nós somos tocados por Deus e às vezes nós deixamos de tomar uma atitude na nossa vida. Então, esses discípulos, eles estavam querendo ser servidos por Jesus, eles queriam que as pessoas até servissem a ele, mas Jesus queria que eles aprendessem que eles deveriam servir, eles deveriam ser os servos. E Jesus vai um pouco mais a fundo nesta fala. O verso 44 do capítulo 10 de Marcos, Jesus diz assim: e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido,
mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esta palavra, escravo, pode soar mal nos seus ouvidos, mas é exatamente esta palavra que está no grego. No grego, essa palavra é a palavra doulos. E doulos significa escravo. É uma pessoa que perde a liberdade, porque agora ele é dominado pelo seu senhor e ele determina as coisas que precisam ser feitas. Ele não pode escolher mais, dizer, eu vou para aquele lado, vou fazer tal coisa, vai ser em tal horário. Não. Ele perde toda essa liberdade e ele está, então, agora a serviço do seu senhor. Daí Jesus estava dizendo, se você quer ser o primeiro, se você quer ser o maior, o mais importante, você deve ser escravo de todos. E esta palavra, ela é um tanto dura, porque uma coisa é nós sermos escravos de Jesus, porque Jesus ele não escraviza ninguém, Jesus ele abençoa, um Jesus cheio de amor, se entregou para que nós pudéssemos ser livres do inferno, para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados, reconciliados com Deus e assim alcançar a salvação. Agora, ser escravos de todos, como Jesus está dizendo, é terrível. Alguém pode dizer, eu não posso ser nem servo de determinada pessoa, ela é muito má, ela pisa em cima da gente. E alguns podem dizer, eu não vou ser servo, escravo nem dentro da minha casa. Eu não quero saber, cada um faça o que tem que fazer, eu vou cuidar da minha vida. Mas Jesus aqui está dizendo, quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos e não apenas de algum. Então ele conclui dizendo, nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Olhando então para essa ministração de Jesus, nós falamos que se somos discípulos precisamos seguir a Jesus com espírito de admiração, de olhar para um Jesus, ver o que ele representa para cada um de nós e ver como esse Jesus é maravilhoso. Eu quero segui-lo, eu quero ouvi-lo, eu quero servi-lo. O outro ponto que nós destacamos é que se somos discípulos nós precisamos seguir a Jesus, ouvir, entender o que ele fala, não apenas deixar com que a fala dele entre em um ouvido e saia por outro, ou de repente nem prestarmos atenção naquilo que ele está dizendo. Destacamos em terceiro lugar que se somos discípulos devemos nos sensibilizar com o que ele fala. Isso precisa tocar no nosso coração. Nós não podemos ser indiferentes diante daquilo que Jesus nos ensinou. Precisa mexer com os nossos corações. E por último, eu destaquei que se somos discípulos, estamos no mundo para servirmos e não para sermos servidos. E eu quero, neste momento, orar para que Deus lhe ajude a ser uma pessoa que sirva neste mundo. E a melhor forma de servir é nós servirmos a Jesus, levando o seu evangelho, levando o seu amor às pessoas, estendendo as mãos àquelas que precisam e ajudando sem esperar que estas pessoas possam retribuir de alguma forma a nós. Daí quando Jesus disse que ele mesmo é o exemplo, porque ele não veio para ser servido, mas veio para servir, ele conclui dizendo, olha, eu vim para servir, para resgatar muitos. Na verdade, ele queria resgatar todos, mas ele fala muitos porque muitas pessoas iriam rejeitar esta proposta de Jesus, quando ele vem para buscar e salvar os perdidos. Então, se nós vamos adiante e nós conseguimos estender as mãos, demonstrar o amor de Jesus e resgatar pessoas perdidas neste mundo, nós estamos cumprindo com a missão que Jesus confiou sobre os nossos ombros. E eu quero orar para que isso se torne uma realidade na vida de cada um, se é que ainda não se tornou. Senhor Deus e Pai Celestial, eu te agradeço, meu Deus, por me dar a oportunidade de levar a Tua palavra a estas pessoas que me ouvem neste momento. E como o Senhor tem revelado na Tua palavra, que nós viemos a este mundo para servir e não para sermos servidos. Que o Senhor Deus nos ajude a caminhar nesta direção, para que nós possamos glorificar ao Senhor com toda a nossa vida. Meu Deus, eu peço que o Senhor ajude as pessoas a entenderem que quando nós fazemos o bem neste mundo, quando nós servimos as pessoas, nós estamos servindo a Jesus. Ele disse desta maneira, quando fizeste
aos necessitados, quando atendestes ao pobre, quando visitastes os enfermos, quando visitastes as pessoas na prisão, ele diz: assim me fizeram. E que nós possamos, ó Deus, então caminhar neste mundo, olhando para esta missão que o Senhor tem confiado em nossas mãos, de servir ao Senhor e servir ao Senhor servindo as pessoas. Eu peço ainda nesta hora que o Senhor, ó Deus, abençoe as pessoas que estejam enfermas. Coloque as tuas mãos, a tua palavra diz que a oração da fé curará o enfermo. Eu peço no nome do Senhor Jesus que o Senhor cure estas pessoas doentes, tirando toda a enfermidade e lançando fora, que elas tenham saúde plena. Abençoe, ó Deus, também o trabalho, os negócios, aqueles que têm empresas, que eles, ó Deus, prosperem e que eles, ó Deus, abençoe também as pessoas que trabalham com eles. Ó Deus, abençoe a todos os trabalhadores de uma forma geral, que eles tenham o pão de cada dia, o salário e o sustento. Peço ainda, ó Deus, Senhor, abençoe cada família, dando a eles a tua bênção e a tua paz. Esta é a minha oração em o nome do Senhor Jesus. Amém. Agradeço a todos por este tempo tão precioso que vocês passaram aqui com a gente. E eu peço mais uma vez para que vocês multipliquem estas mensagens. Mande mensagem para os seus amigos, porque tantas pessoas precisam também receber esta mensagem, que é uma mensagem de Jesus, extraída da palavra de Jesus, para que as pessoas sejam abençoadas e sejam instrumentos dele neste mundo. E se você não se inscreveu no canal Palavras de Vida, se inscreva para que nós possamos fortalecer este canal, que tem sido um canal de Deus para levar a palavra a todo mundo. Então, que Deus abençoe a sua vida, um grande abraço e até em breve, se Deus assim permitir.